Deus, em sua infinita sabedoria, dispôs a maquinaria da nossa restauração de tal forma que aprendamos definitivamente que a nossa vitória sobre o pecado depende da nossa completa confiança na pessoa de Jesus Cristo, da sua obra de salvação em nosso favor, de seu amor, bondade, longanimidade, paciência, etc. De maneira que é na nossa dependência dele que obtemos vitória sobre o pecado, pois apesar de termos sido perdoados, lavados, livrados da culpa do pecado original, o princípio do pecado remanesce nos crentes, de forma que caso larguem a comunhão com Jesus, ele retorna ao seu antigo domínio, produzindo as obras da carne em nós. Estando em Jesus e permanecendo nele, o domínio passa a ser da graça e não do pecado, o que o apóstolo explica em detalhes, sobretudo nos capítulos 6 a 8 de Romanos. Então, ao se dizer que o pecado não é aniquilado, mas dominado, isto não se refere a pecados no plural, ou seja, nos efeitos ou obras do pecado no singular, pois de muitos destes pecados ou obras da carne, os crentes são livrados por mortificá-los e despojar-se deles, não mais retornando à sua antiga prática, caso dela tivessem sido escravizados. É a isto que o apóstolo se refere em 1 Coríntios 6, versos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo disse à mulher adúltera que não pecasse mais, certamente ele sabia que ainda que não voltasse ao pecado de adultério, ela ainda pecaria, porque não é possível que alguém viva sem pecar, enquanto estiver neste mundo. O significado da sua ordem deve ser entendido então, em outras palavras, como: não viva para pecar. Não permita ser dominada pelo pecado. Lute contra ele e busque viver de modo santo. O Senhor conhece a nossa natureza pecaminosa, que é mais forte do que a nossa própria vontade. Por isso dizia o apóstolo Paulo que não fazia o bem que queria e o mal que não queria fazia, aludindo à referida condição de nossa natureza. Este princípio de morte espiritual, chamado pecado, entrou na humanidade desde que Adão pecou e pode ser dominado somente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único poder maior do que o do pecado. Por isso, necessitamos viver e andar no Espírito Santo para poder triunfar sobre a nossa natureza terrena pecaminosa. Vencemos batalhas, mas não totalmente esta guerra de modo definitivo, enquanto estivermos neste mundo. Por isso necessitamos de fé, paciência, esperança e perseverança em nossa caminhada cristã, exercitando-nos continuamente, sobretudo nos meios da oração, da meditação e prática da palavra, que favorecem a ação da graça. Amparemos os fracos e tenhamos misericórdia deles. Admoestemos os insubmissos, para que se rendam à prática da doutrina de Cristo, e sejamos longânimos para com todos, inclusive para com os maus, na expectativa de que se arrependam e se reconciliem com Deus. Isto por sabermos que a luta contra o pecado é demorada, mas a grande glória para o nome do Senhor, quando em seu trabalho paciente e poderoso, transforma pecadores em verdadeiros santos que chegam por fim a viverem fortificados na sua graça, conforme é do seu propósito.